passado, principalmente na abertura aqui do texto, quando foi dito que o Senhor Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo. Então a gente ficou focado nesse trecho, tá certo? No início aqui do capítulo, onde nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, passando aí pelo processo chamado kenosis na teologia, no qual ele deixa sua glória, mas não a sua deidade, e ele encarna estar num estado no qual ele se põe como servo de Deus para nosso exemplo, para trazer a salvação para nós, para desempenhar perfeitamente o grande plano da salvação. O Senhor Jesus Cristo, nesse estado como servo, ao ser batizado nas águas por João Batista, não para arrependimento de pecado, mas para cumprimento de toda justiça, como já foi bem ensinado aqui, e o Espírito Santo vindo sobre ele de uma forma corpórea como pomba, para que todos vejam que o Espírito Santo repousou sobre o Senhor Jesus Cristo e que ele é o exemplo máximo daquilo que nós devemos ser. O Senhor Jesus Cristo é o exemplo que Deus colocou para nós. Da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo trilhou por esse caminho, ele deixou aberto esse caminho porque é por onde nós vamos passar. É o padrão, é a medida, é a cartilha que nós temos que seguir. A pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado ali num símbolo de sepultamento para uma vida de pecado e uma ressurreição para uma vida de santificação. Não que ele tivesse pecado, mas para dar exemplo aos pecadores, que nós temos que sepultar uma vida passada e nós temos que ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Também depois de batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de uma pomba, para que todos vejam que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Da mesma forma como as pessoas olham para você e elas percebem o brilho do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, eles percebem nas suas atitudes, eles percebem na sua forma de viver, eles percebem na sua forma de falar, eles percebem na sua forma de se conduzir, que o Espírito Santo de Deus está sobre você e que você é uma pessoa diferente. Como o Senhor Jesus Cristo disse, vocês têm um Espírito que não pode ser dado ao mundo, mas está sobre vocês. E vocês são templo e vocês são morada do Espírito Santo de Deus que está em vós. E o Espírito Santo é o selo da promessa. Por causa da presença maravilhosa do Espírito Santo, nós somos predestinados à salvação. Nós somos predestinados a mansões celestiais. Por causa do Espírito Santo de Deus que está em você. Por isso, pague o que tiver que pagar, custe o que tiver que custar. Não envergonhe o Espírito Santo de Deus que está sobre você. É maravilhoso, porque nós temos motivos para glorificar a Deus. Todos os dias que abrimos nossos olhos, até a hora de nós nos deitarmos, nós temos motivos para glorificar e para exaltar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque aonde nós estivermos, Deus está conosco. Porque aonde nós passarmos, Deus passa conosco. Aonde nós entrarmos, Deus entra conosco. Por causa do Espírito de Deus que está sobre nós. Ele que está dirigindo esta igreja. Ele que está nos liderando até as mansões celestiais. Adore o Espírito Santo de Deus que está sobre você. Sinta a sua presença agora, nesta noite. Ele é como um vento veemente que vem sobre a igreja e traz renovo. E traz transformação, e traz mudança. E o Espírito Santo estava sobre Jesus Cristo. E aquilo foi feito de uma maneira que todos pudessem ver. Porque não é para esconder, é para mostrar. Se tem uma vela, é para ser colocada no lugar certo, para iluminar toda a casa. É destaque. Se é uma cidade edificada sobre um monte, todos tomam ela como referência. Assim como as pessoas olham para você e olham para suas atitudes, e olham para sua maneira de falar, e olham para suas decisões e tomam você como referência. Você nem imagina, mas você é referência para muitas pessoas. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Por isso que isso aqui é importantíssimo para você. Então a gente falou sobre a presença do Espírito Santo. A gente falou sobre aquele que anda na direção do Espírito. Como foi falado acerca do Espírito, que o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo de Deus, ele tem total autonomia sobre a nossa vida. O Espírito Santo é Deus. E é Ele que decide. É Ele que dá a diretriz. É Ele que dá o caminho. É Ele que sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. E na decisão o melhor era deserto. Deserto. Não é templo. Não é hora de templo ainda.
Não é hora de palácio, não é hora de Jordão, não é hora de Monte das Oliveiras, não é hora de Monte Hermon, onde vai ter a transfiguração, uma realização maravilhosa, extraordinária. Pedro, Tiago e João, diante daquela manifestação, disseram: Senhor, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por quê? Aqui a gente não quer sair nunca mais. Quando você entra na presença de Deus e Deus se manifesta poderosamente para você, você não quer mais sair da presença maravilhosa de Deus. Por isso, se você tem um propósito aqui nessa noite, é você sentir a presença maravilhosa de Deus. É você entregar o seu culto e a sua adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Pode ser que a pessoa do lado não esteja sentindo, mas você pode sentir Deus. Você pode adorar a Deus, você pode reverenciar a Deus, você pode exaltar a Deus, e você pode ver a manifestação de Deus na sua vida, como eles viram ali, não queriam mais sair dali. Então, quando a gente olha para essas narrativas aqui, a gente vê o Espírito Santo de Deus, ele tem autoridade sobre qual será o próximo passo, para onde você vai, como você vai. Paulo queria chegar em Roma para evangelizar lá. Ele querer chegar é maravilhoso, e ele chegar lá também é um projeto, um plano de Deus. Só que a maneira como vai chegar, quem diz não é Paulo, é Deus. Paulo chegou em Roma, só que chegou com cadeias nas mãos e foi metido em cárcere. Só que não foi porque ele chegou aprisionado que a palavra de Deus dele estava presa. A palavra de Deus estava livre como sempre esteve. E Paulo, mesmo em cadeias, falou: eu estou em cadeias por amor ao Evangelho. Eu estou em cadeias por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é em cadeias que eu estou ministrando acerca dele. Então não existe cadeias humanas que possam prender a presença de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Deus quer fazer através de você. Não é pandemia que vai deter a igreja. Não é crise que vai parar a igreja. Não é situações de calamidade que vão intimidar a igreja, porque a igreja é movida pelo Espírito Santo de Deus, que está aqui para te conduzir e para te levar no meio dessas provas. Como já foi profetizado em Isaías: se passares pelas águas, passarei contigo. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. A mão soberana do Senhor está sobre nós. Nós continuamos andando para frente. Então você tem aqui o Senhor Jesus Cristo sendo conduzido para o deserto, que é a vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Quando ele está sobre a nossa vida, é ele que dirige. Se é por meio de uma crise, ele tem um propósito nisso. Se é para dentro de um hospital, uma maca, um leito, o Senhor sabe de todas as coisas. Se é para passar por uma situação de solidão, se é passar pelo vale da sombra e da morte, passa juntamente com ele, porque ele está junto com você nessa situação. E ele é que vai te dar a vitória, e ele que vai te ensinar o que você tem que aprender nessa situação. Então o Senhor Jesus Cristo foi para o deserto, orientado pelo Espírito Santo de Deus. E chegando lá, aí onde a gente falou aqui também, ele teve proatividade. Ele tomou iniciativas próprias para estar pronto para o momento. Ele não entrou no deserto para passear. Ele não entrou no deserto para ficar lá distraído, para matar o tempo. Ele entrou no deserto engajado num propósito de vencer aquela situação. Entrou ali para guerrear, entrou ali para batalhar, para derrubar o adversário. Tanto que quando ele vai para o deserto, ele já põe o pé no deserto em jejum. Ele está em jejum, ele está em consagração, ele está se preparando para a batalha. Ele está se capacitando com o poder de Deus. Ele está se revestindo da presença de Deus. Então, isso aqui é o exemplo que nós temos que tomar para a nossa vida. Quando a situação ficar pior na tua vida, é o momento de você se levantar com mais ousadia. É o momento de você se levantar com mais coragem. É o momento de você consagrar mais a tua vida. É o momento de você dedicar mais jejum. É o momento de você louvar a Deus com mais poder. É o momento de você adorar a Deus de uma forma mais audaciosa. Porque Deus vai se manifestar e vai consagrar e vai estender a mão e te abençoar. Vai te dar vitória na situação, de acordo com o seu posicionamento. Agora, quando a pessoa, como a Bíblia Sagrada diz, se te mostrares fraco no dia da tribulação, tua força será pequena. Ou seja, a situação vem, em vez de você reagir a ela como um soldado pronto para a batalha,
você reagir a ela com covardia, ela vai te engolir. Ela vai te destruir. A sua fé vai naufragar. Mas se você fizer como Davi, tu vens contra mim com espada, com escudo e com lança. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não é pelo braço da carne, não é pela capacidade humana, não são por estratégias humanas, é por causa da presença maravilhosa de Deus sobre a tua vida e por causa da tua obediência ao Senhor. A mão vai se estender sobre a tua vida, a pedra vai acertar no gigante e você vai ver ele cair e você vai cortar a cabeça dele com a espada dele. Por causa do teu posicionamento. É óbvio que você não tinha como vencer essa batalha. É óbvio que Davi não tinha como derrubar o gigante. Pelos cálculos humanos, a batalha já estava vencida. Só que Deus não cabe dentro da calculadora. Deus, ele está muito além de tudo isso. E quando Davi chamou Deus para a batalha, aí a balança pesou para o lado de Davi. Você vai entender ou não qual é o posicionamento que o Espírito Santo de Deus quer na tua vida? Você não tem condições, meu querido. Você não tem condições, minha querida. Só que quando você chamar Deus para o teu lado, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu estou entrando no deserto, orientado pelo Espírito. Eu não estou aqui para passear. Eu não estou no mundo aqui para passear. Aqui é peregrinação, aqui é passagem. Isso aqui é Campinas de Moabe, de Edom, isso aqui é deserto, isso aqui é terra de Amalequita. Nós estamos só de passagem. Nós estamos indo para as mansões celestiais. Nós estamos indo para a Canaã celestial. Nós estamos indo para a terra da promessa. Isso aqui é só um período, é só uma passagem. O Senhor Jesus Cristo foi para o deserto, mas foi em jejum. E quando chegou lá, o Espírito Santo de Deus permitiu. E tem crente que não conhece até hoje o que é permissão de Deus. Está ouvindo evangelho aí de rádio, está ouvindo evangelho de YouTube, acha que é mil maravilhas, que é sol e água fresca, que é flores somente. Como dizia aquela música, né? Pregador de rosas, prega o espinho também. Quem conhece a palavra de Deus não está enganado. Já sabe o que esperar. Já sabe que daqui para frente é só piora. Só que nós não temos compromisso com nada disso aqui. Nós já temos umas mansões celestiais preparadas para nós. Então veja, o Senhor Jesus Cristo entrou no deserto. O Espírito Santo de Deus permitiu que o diabo viesse até ele para o tentar. Aí o crente, quando o diabo começa a cercar a vida dele e começa a trazer dificuldades e começa a lutar contra ele, batalhar contra ele, colocar pessoas no caminho dele para prová-lo, colocar pessoas no caminho dele para derrubá-lo, para humilhá-lo, para confrontá-lo, o crente não entende. Fica assustado. O que está acontecendo? Nossa, quando eu estava no mundo era mais fácil. Claro que era mais fácil, você estava indo para o caminho do inferno. Você já pertencia ao inimigo. Por que ele vai atormentar uma pessoa que já é dele? Que já é escrava dele, escravo dos vícios, escravo da promiscuidade, escravo do pecado, já estava condenado ao inferno. Então o que ele fazia? Somente iludia você para você continuar naquela vida mansa, para dali você continuar indo para onde você já estava indo mesmo. Só que quando você foi arrancado de lá pela mão poderosa do Senhor Jesus Cristo e foi trazido para a presença de Deus e foi dado a você veste de santidade e a glória de Deus repousou sobre a tua vida e o nome do Senhor Jesus Cristo foi invocado sobre você, você incomoda o inferno. E não incomoda pouco, não incomoda muito. Aonde você está, você é um incômodo para o inferno. Porque as pessoas olham para você e vê o que é ter Deus na vida. E vê o que é ter a presença de Deus na vida. E vê o que é ser transformado pela mão poderosa de Deus. Você é um testemunho contra o inferno. Então o diabo vai buscar ocasiões contra você. Vai buscar oportunidades contra você. E é onde você vai ter que reagir da forma correta. Vai ter que reagir da forma certa. O Espírito Santo de Deus permite que isso aconteça assim. Sabe para quê? Para você amadurecer, sair do leite. Para você sair, deixar de ser neófito e ser maduro na fé. Como o autor aos Hebreus disse, eu teria que estar falando com vocês acerca de outras coisas, mas agora eu tenho que voltar aos rudimentos da fé. Porque vocês já deviam ter amadurecido nisso. E é exatamente esse tipo de coisa que não vai acontecer com vocês. Porque vocês, e juntamente conosco, nós estamos aprendendo a cada dia. Quem disse que a gente sabe aqui todas as coisas? Misericórdia.
Cada vez que a gente se dedica aqui para trazer, a gente está aprendendo. Então, primeiro a gente aprende e depois comunica. E assim a gente cresce, crescendo na graça e no conhecimento. Crescendo na graça e no conhecimento. Então veja, o diabo chega até Cristo, olha só. E chegando-se a ele o tentador. Olha que coisa extraordinária. Chegando-se a ele o tentador. Qual é o compromisso de Jesus Cristo? Qual é o compromisso do nosso Senhor? O compromisso do nosso Senhor não é sair caçando problema. Não é sair correndo atrás de problema, sair pegando problema com a mão. Ele estava ali na direção do Espírito, caminhando pelo deserto, passando por aquele trecho na sua vida, passando por aquela escola, por aquele aprendizado. Agora, o diabo é que se chega a ele. Isso para mim já tem ensinamento. Já tem coisas sendo reveladas da parte de Deus aqui para a minha vida e para a tua. Você não tem que ir caçando problema para a sua vida. Você não tem que ir se envolver em embaraço dessa vida. Você não tem que ir se envolver em embaraço desse mundo. Você tem que andar na direção do Espírito, como Paulo diz em Romanos. Andeis na direção do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. O Senhor Jesus Cristo estava andando na direção do Espírito. E o Espírito direcionou ele a passar pelo deserto. Mas quem se chegou até ele foi o diabo. Agora tem muitas pessoas que estão fazendo o contrário. Em vez do diabo chegar até ela, é ela que chega até o diabo. Aí a pessoa pensa, né? Como assim? Misericórdia, nunca procurei o diabo, procura assim. Quando você vai atrás das coisas que ele propõe. Quando você vai atrás dos pratos que ele oferece. Quando você vai atrás das propostas que ele coloca diante de você para te atrair. Quando você vai atrás das coisas que parecem muito boas, mas que não provém da presença de Deus para você. Quando você dá lugar, quando você abre uma brecha, você está procurando o adversário da tua alma. Você está dando legalidade para ele agir sobre a tua vida. Mas nesta noite, aprenda com o Senhor Jesus Cristo. Andeis conforme a direção do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Agora, desperta cada vez mais a tua sensibilidade para o Espírito Santo de Deus. Desperta cada vez mais a tua sensibilidade para o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele coloca a lei no nosso coração. A lei não está mais nas tábuas. Escreverei a minha lei no seu coração. Tirarei o coração de pedra, frio, duro, que não adora, que não sente Deus. E colocarei um coração de carne, um coração que chora, um coração sensível, um coração que percebe o toque de Deus. E escreverei a minha lei no seu coração. Não precisa o pastor estar atrás de você para ver o que você está fazendo. Não precisa ter uma polícia da religião aqui entrando na tua casa para ver o que você está vendo. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus aonde você está. E quando o mal começa a se manifestar, a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Então, quando o mal começa a se manifestar, o Espírito Santo de Deus toca em você e diz: isso não. Deus toca em você e diz: não é para você ir por aí. O Espírito Santo de Deus toca em você e fala: esse assunto não é para você. E aí você tem que ser sensível à voz do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai fazer você entrar no deserto e vai fazer você sair do deserto. É Ele que conhece o caminho. O Espírito Santo de Deus que conhece até as profundezas de Deus. Ninguém tem conhecimento como o Espírito Santo de Deus. Seja sensível ao Espírito, para que você não dê lugar ao diabo, para você não dar lugar ao pecado, para você não dar lugar à destruição da tua vida espiritual. Então o Senhor Jesus Cristo estava ali em obediência ao Espírito. Quem chegou a ele foi Satanás. Da mesma forma como acontece com um crente fiel, como acontece com pessoa que serve a Deus em espírito e verdade, pessoa que anda conforme a palavra de Deus. Ele não vai atrás do problema, é o problema que vem atrás dele, tentando atrapalhar a sua caminhada, tentando atrapalhar a sua vitória. Só que ele está capacitado pelo Espírito Santo de Deus a dar a resposta correta a todas as situações. É quando o diabo chega até Jesus e diz assim, ó: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que prova que você é filho ou que você é filha de Deus? Onde está a prova de que você é filho de Deus? A prova é o que? É teoria? É só porque você diz que é?
É só porque você anda com uma Bíblia embaixo do braço? Ou porque você tem uma roupa comprida? Ou que você tem um cabelo comprido? Ou que você fala certas coisas, certas gírias crente? O que é a prova de que você serve a Deus? E aí onde a pessoa que não está em comunhão com Deus, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, a pessoa que não é templo e morada do Espírito Santo de Deus, ele cai nessa primeira prova aqui. Porque o diabo vai vir contra você para te desafiar, para dizer, ó, você não é o que você diz ser. Como ele chegou até Deus, e Deus dá testemunho de Jó. Viste meu servo Jó, servo temente fiel que se desvia do mal? Aí Satanás disse, muito bem, ele não te serve de balde. Não te serve de balde, não é que ele não é faxineiro, mas sim, ele não te serve à toa. Por que ele te serve? Porque o Senhor cerca ele de bênçãos. Porque o Senhor cerca ele de bens. Tira esses bens e vê se ele não blasfema na tua cara. E aí onde Deus, conhecendo quem é Jó, ou seja, Deus conhecendo quem é você, Deus conhecendo quem é este servo, Deus conhecendo quem é esta serva, Deus conhecendo, como disse aqui o varão domingo, sondando quem é este homem, esta mulher que ele chamou desde o ventre e que tem o nome escrito na palma da mão dele e cujos olhos estão sobre ele constantemente. Deus conhecendo, Deus diz, vai lá e tira tudo. Só não toca na sua vida. Tira tudo. Você serve a Deus por quê, pelo amor de Deus? Você serve a Deus porque você ganhou um carro? Você serve a Deus porque você se casou? Você serve a Deus porque você tem um emprego? Se você serve a Deus por essas coisas, você vai cair rapidinho. Mas se você serve a Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor é o teu Deus, e porque você ama Ele como teu Senhor, e porque você tem uma intimidade com Ele, e porque você tem um relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele, e porque você está casado com Ele, como uma noiva amada, que está casada e aguardando a vinda do noivo querido, o Senhor Jesus Cristo. Ainda que tirem tudo que você tem, você vai permanecer no mesmo lugar. Como Jó também. Aleluia. Nu eu vim a esta terra, e nu eu saio dela. Deus me deu, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma tapa com 5 dedos na cara de Satanás. E hoje você está aprendendo. Quando vier a situação, quando vier a tentação, quando vierem os problemas, eis aí a oportunidade de glorificar cada vez mais ao Senhor na tua vida. Quando está tudo bem, é bom reconhecer e é bom adorar. Mas quando está tudo ruim, aí que vai ser o perfeito louvor. Aí que vai ser a perfeita adoração. Aí que Deus vai ser glorificado na tua vida. Como Paulo e Silas entenderam. Está na masmorra, está preso, está condenado. A qualquer momento eles podem matá-los ali. Não tem como sair. Mas o que tem para nós fazermos aqui agora? O que nós podemos fazer? Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos louvar. Vamos engrandecer. Vamos enaltecer. Além contra todas as expectativas, vamos adorar a Deus. Quando todos estavam esperando que era o seu fim, vamos exaltar a Deus. E quando a adoração ela vem do momento improvável, é quando Deus faz também o impossível. Quando a adoração vem do momento improvável, ou seja, não é possível que ele vá adorar agora. Ele acabou de receber a notícia que ele tem um câncer. Ele acabou de perder a empresa fechou. Ele acabou de perder o emprego. Ele acabou de falecer, um ente querido. Não é possível que ele vá adorar. E aí você abre a sua boca e entrega o mais perfeito louvor. Mesmo chorando, mesmo com o coração quebrado, mesmo com o coração arrebentado, mas você entrega o mais perfeito louvor. E Deus é glorificado na minha e na tua vida. Jesus disse, não é só de pão que vive o homem. O pão, o sustento, aquilo que você precisa, Deus sabe. Deus conhece. Falou, não fiqueis ansiosos, solícitos pela vida. O que adianta essa tua solicitude? O que adianta essa tua preocupação? Está atrapalhando a tua adoração? Está atrapalhando a tua comunhão? Daqui a pouco o diabo vem com uma proposta suja para você e você aceita.
Porque você está preocupado com o futuro. Quem é dono do teu futuro é Deus. É o Senhor que garante a tua vida. E se Deus permitir que a gente parta para Ele, diga como Paulo, meu viver é Cristo e meu morrer é ganho, é melhor ainda. Eu vou partir para as mansões celestiais. Aleluia. E aí Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A mesma palavra com a qual Deus disse, haja céus, haja terra, haja animais, haja vida. A mesma palavra que Deus decreta sobre a tua vida e Deus chama a tua vitória quando chegar o tempo e o momento dele. Você não vive por pão, você não vive por matéria, você não vive pelas vantagens, você vive pela palavra de Deus. Você está fundamentado em cima da palavra de Deus. Você confia na palavra de Deus. Então Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, essa estratégia comigo não vai dar certo. E também caiu sobre a tua vida. O diabo perdeu contra você. Ele não vai conseguir te atingir nessa área, porque você sabe que a sua vida depende unicamente da palavra de Deus. Depende unicamente do decreto de Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o soberano Rei. E aí veja, prosseguindo aqui, para conseguir colocar no tempo aqui, veja só. Ele, porém, chegando-se o diabo, conforme já li aqui, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus não cai por terra. Passarão os céus e a terra e a palavra fica. A palavra permanece. Cai governo, levante-se governo e a palavra permanece. Passam as sociedades, acontece o que acontecer e a palavra fica, a palavra permanece no mesmo lugar. A palavra de Deus não cai por terra. As promessas de Deus não caem por terra. Veja só. Então o diabo o que fez com ele? Transportou para outro lugar. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Então os teólogos eles fritam os miolos com isso aqui. Como assim transportou para um outro lugar? Meu irmão, não sou eu que vou trazer a explicação definitiva sobre isso aqui. Mas eu me submeto à palavra de Deus. Então eu não vou aqui inventar teorias e falar isso aqui. Eu vou dizer, olha, a Bíblia Sagrada está dizendo que o diabo transportou para outro lugar. E quer saber mais? Ele só pôde transportar Jesus para outro lugar porque o Espírito Santo de Deus permitiu. Porque o Espírito Santo de Deus permitiu. Agora, isso não é uma coisa tão estranha assim. Isso não é uma coisa tão difícil de se entender. Por quê? Porque isso acontece comigo e com você. Isso acontece na minha e na tua vida. Quando o Espírito Santo de Deus permite, a gente muitas das vezes é envolvido em situações que a gente não imagina como a gente entrou. E Deus permite, muitas vezes, para que você seja aprovado. Porque Deus em relação a você é prova. Deus quer que você vença. Deus quer que você passe. Deus quer que você seja aprovado. Agora, do diabo em relação a você é tentação. Ele quer que você se destrua. Ele quer que você seja totalmente eliminado. O diabo quer ver a tua derrota, mas Deus, Ele quer garantir a tua vitória. Desde que você permaneça fiel e obediente à voz do Espírito. Se você andar conforme a diretriz, conforme a voz do Espírito, você não vai cair. Mesmo que ele te transporte para uma situação difícil. Então tem momentos que ele cria todo um ambiente, ele cria toda uma situação na qual você se vê pressionado. Cria às vezes todo um ambiente em torno de você, sem você ter provocado, que isso é muito importante. Bem-aventurado vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Mentindo, hein? Se disser falando a verdade, aí é problema seu. Mas se estiver mentindo, aí é problema de Deus. Aí você tem um advogado diante de Deus chamado Jesus Cristo, que nunca perde uma causa. E é Ele que entra na tua causa e defende o teu direito. O Senhor Jesus Cristo. Veja. Então o diabo transportou Jesus para onde? Como diz aqui, olha só. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo, colocando pressão sobre ele, tentando coagi-lo, como muitas vezes acontece na nossa vida. O diabo, por meio de seus marionetes, cria situações em torno de você para você ser coagido, para você ser pressionado, para ele tentar arrancar de você uma palavra de destruição, tentar arrancar de você uma confissão,
que você negue o nome do Senhor Jesus Cristo, que você envergonhe o nome de Jesus Cristo. Só que a pessoa que está andando na direção do Espírito sabe discernir todas as coisas.